Olá! Entre os anos de 2012 e 2014, o Brasil reduziu em 82% o número de pessoas com fome. Foi a melhor meta alcançada entre os países mais populosos do mundo. A informação está no relatório O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo 2015, divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Hoje, a nossa realidade é outra. A fome volta a ameaçar grande parte da população, de acordo com outro documento. Um relatório produzido por entidades da sociedade civil que monitoram o cumprimento do Plano de Ação para o Desenvolvimento Sustentável, a chamada Agenda 2030 da ONU. Vamos conversar a respeito com o Francisco Menezes, que é coordenador no Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e também colaborador da ActionAid, organização internacional que trabalha pelo fim da pobreza. Seja bem-vindo ao Conexão. Obrigado, Emília. Bom ter você aqui para a gente discutir esse assunto sério, não é, Francisco? É bastante sério. Bastante sério. Nos anos 2000, o Brasil conseguiu reduzir aí até a metade o número de pessoas vivendo com fome e também levou a menos de 5% esse número, né, representando aí a população. A gente saiu do mapa da fome, né? O que naquela época, enfim, colaborou para esse resultado positivo? Olha, eu poderia dizer que, na verdade, é um processo que foi se construindo há mais tempo. Nós temos que lembrar que, na década de 90, a sociedade brasileira se mobilizou fortemente na campanha contra a fome. E isso fez com que se tomasse a consciência de que a fome não era uma fatalidade para o Brasil, como não é para nenhum país, mas resultado de decisões políticas. Então, foi através de políticas públicas, posteriormente, que o país conseguiu ir avançando e superando gradativamente até chegarmos a esse resultado em 2014. Em 2014, a ONU, através da sua Organização para a Agricultura e Alimentação, reconheceu, a partir de uma verificação que faz periodicamente, que tínhamos superado esse problema. Mas sempre sabemos também que essa superação ela pode não ser definitiva, ela tem que persistir na insistência de enfrentamento do problema como um problema crucial. Hoje você diria que é a recessão, que é a crise política, enfim, que são esses fatores que estão esvaziando o prato do brasileiro? O Brasil vive uma combinação da crise econômica com a crise política e um determinando o outro concomitantemente. Então, nesse sentido, nós atribuímos sim que o que se passou a viver, sobretudo na economia, foi um forte fator para as dificuldades que estamos enfrentando. Eu poderia dizer, Eliane, o seguinte, que na realidade o que tinha se conquistado antes foi uma combinação de resultados no campo macroeconômico, e aí a gente pode lembrar que até 2014 o país vivia uma situação de praticamente pleno emprego, ao lado de uma série de políticas dentro de uma prioridade que foi dada ao enfrentamento à fome, que resultaram em processos que vieram emancipando aquelas pessoas que estavam numa situação mais complicada. Não temos como não citar o Bolsa Família, por exemplo, que, enfim, já teve a sua verba reduzida, inclusive, esse ano. Nós fizemos uma pesquisa em 2008, eu sempre me reporto a ela, porque eu acho que ela é bastante eloquente nesse sentido, onde perguntamos às famílias que recebiam o Bolsa Família qual era o destino principal daquele recurso que recebia. Geralmente, quem recebia eram as mães, eram mulheres. E elas, em um índice de 92%, responderam que o destino principal era a alimentação de suas famílias. Então, isso mostrava bem o efeito que o programa conseguia ter. Mas houve outras políticas, eu cito, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garante alimentação para os alunos, não é que conseguimos fazer aumentar de 36 milhões de alunos, que já era um grande contingente, para 45 milhões de alunos recebendo
a alimentação e, ao mesmo tempo, fazendo corrigir o valor que era repassado pelo governo federal e, com isso, garantir a alimentação para uma camada da população que é básico quando você quer enfrentar a fome. Agora, tendo em vista de que fome normalmente está associada à extrema pobreza, né, como você vê aí a questão, por exemplo, do aumento da população idosa para os próximos anos, essa reorganização aí do nosso sistema de previdência, pensando adiante, né? Eu considero que o cuidado sobre a população idosa deve ser especial. Aliás, nós que estudamos o problema da fome, nós vemos que, inclusive, os idosos também são vítimas e, às vezes, de uma forma bastante acentuada quando a fome aparece numa família ou se, inclusive, eles vivem numa situação de maior solidão, estão sozinhos. A dificuldade deles para enfrentarem essa situação é bastante severa. Então, nesse sentido, eu acho que tem que haver políticas voltadas com atenção para os idosos. Nos preocupa que, quando se pensa na reformulação da Previdência, né, possa essa camada da população ficar descoberta, ficar sem proteção. Eu acho que o país vai viver sérias consequências se isso ocorrer. Você representa aqui hoje também o IBASE. O IBASE tem todo esse histórico, né, de combate à fome, é uma instituição que teve como um dos fundadores o Betinho. E eu queria saber de que maneira, né, vocês estão incluídos nesse grupo que monitora a Agenda 2030 e qual o perfil das outras instituições, né? Eu acredito que esse também não seja um trabalho muito fácil, que é monitorar né, a conquista aí desses objetivos. Sim. Aliás, em agosto vai fazer 20 anos que Betinho faleceu. E coincide agora voltar esse tema que mobilizou tanto ele. O IBASE, eu cito também outra instituição a que pertence, como você havia colocado, a ActionAid, que inclusive no mundo todo realiza um trabalho assíduo em torno da questão da pobreza e do enfrentamento da fome, não é? E junto a ela um conjunto de 20 outras organizações que se mobilizaram para esse acompanhamento, reconhecendo os avanços e também advertindo sobre os riscos. O que nós fizemos em relação à questão da fome dessa vez foi uma advertência. Ainda não existe um posicionamento da ONU de que o Brasil tenha voltado para o mapa da fome, mas nós estamos muito preocupados. Ainda não é oficial. Nós estamos preocupados. Um indicador que nos assusta é o próprio indicador do desemprego, que alcançou números bastante significativos. E quando examinamos os dados do desemprego, o pior é que vemos que aquelas famílias mais vulneráveis estão sendo também as mais penalizadas. O trabalho formal, que antes vinha se ampliando, recua novamente, e o trabalho informal, com todas as suas incertezas, quando existe, ele aparece com maior força. Então, são vários desses indicadores, também uma retração, retirando famílias do Bolsa Família, dificuldades orçamentárias em relação a outros programas de segurança alimentar e nutricional, que nos fazem advertir de que é preciso uma atenção especial para que não voltemos para uma situação que era vergonhosa para o país e que para nós foi tão satisfatório quando conquistamos a saída do mapa da fome. Bom, agora realmente é um desafio para vocês conseguirem monitorar tudo isso. Sim, e sobretudo aquelas organizações que lidam mais diretamente com esse público estão dando o testemunho de como estão vendo se ampliar. Aliás, para aqueles que moram nas cidades, se vê muito facilmente como está crescendo a população em situação de rua. Então, toda essa vulnerabilidade volta a se mostrar. Tá ótimo. Olha só, o objetivo número 2 da Agenda 2030 da ONU prevê
acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e também promover a agricultura sustentável. Como será que a sociedade civil pode colaborar? Eu convido para a conversa a Mariana Vilhena, que é coordenadora de comunicação da Gastromotiva, uma organização da sociedade civil de interesse público, MOCIP, que atua no combate à fome e também no estímulo à alimentação para a transformação social. Tudo bem com você, Mariana? Olá, Eliane, tudo bem? Francisco, como vão? Explica pra gente como a Gastromotiva está acompanhando, né, as mudanças negativas, infelizmente, nesse cenário aí de combate à fome no país. Sim, essa questão da fome, né, que se resolve através do alimento e de uma comida, de um acesso à comida com dignidade, é a gênese da Gastromotiva há 11 anos atrás, na cozinha do Davi Hertz, que é o fundador da Gastromotiva. Ele entendeu o poder de transformação de resgate de autoestima que trabalhar com comida dava a jovens de periferia. Então, esse DNA educacional começou a se estruturar nesses idos tempos e até hoje em dia essa oferta de educação e cidadania aliada ao poder de transformação que a comida tem é como a Gastromotiva vem se posicionando para contribuir com tentar, né, resolver e contribuir de alguma forma como sociedade civil organizada para esses desafios que a gente compartilha. Bom, como vocês desenvolvem o conceito de gastronomia social? Enfim, que atividade é essa que vocês priorizam? A gastronomia social, Eliane, é um movimento que tem como objetivo contribuir com alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável e trazer, né, principalmente bem-estar, oportunidade e dignidade para essas pessoas que vivem em vulnerabilidade, que vivem em insegurança alimentar. Hoje em dia isso acontece, o Refeitório Gastromotiva, que é o projeto mais recente da Gastromotiva, a gente está prestes a completar 1 ano também, no mesmo mês de aniversário do Betim, em agosto, e aqui a gente ouviu o Francisco falar, é muito interessante, porque tudo isso que eles documentaram, a gente vê aqui no dia a dia conversando com as pessoas que vêm jantar à noite aqui. E o jantar é servido, preparado com ingredientes que estariam a caminho do lixo, em perfeito estado para consumo. É impressionante, assim. Nos envergonha enquanto humanidade saber que aquela qualidade de alimento que é doada por um único atacadista estava toda indo a caminho do lixo. E aí, grandes chefes trabalham essa comida e transformam essa comida em entrada principal e sobremesa para pessoas que estão, principalmente em situação de rua, mas pessoas em vulnerabilidade de uma forma geral. E assim, esse projeto que vocês desenvolvem já chamou a atenção de outras instituições, enfim, outras regiões do estado do Rio, de outras cidades? Já há uma perspectiva de multiplicar essas ideias? Eliane, o Refeitório Gastromotiva ele é aberto, né? Ele foi feito, a nossa cozinha é aberta, o nosso salão é aberto para que todas as pessoas que passem por aqui sintam-se carregando uma semente. E é isso que a gente vê todos os dias. Já passaram por aqui mais de 1000 voluntários para servir esses pratos, né? Seriam os garçons e as garçonetes desse serviço à noite. E cada um sai incomodado com alguma coisa, né? Seja pela situação de vulnerabilidade dessas pessoas, seja pela qualidade do alimento que estaria indo a caminho do lixo. Então, isso aqui é uma casa aberta, a gente chama de hub de gastronomia social. E a nossa intenção aqui é conectar pessoas, conectar organizações, conectar empresas, institutos e fundações de pesquisa, principalmente, para fundamentarem todo esse trabalho, para encontrar soluções comuns, né? A Gastromotiva é orientada para a ação. Então, essa casa é aberta para a gente construir juntos caminhos que levem a solução desses problemas, né? A erradicação da fome, ao combate ao desperdício, porque é muito paradoxal a gente saber do tamanho do desperdício, que hoje, mundialmente, 1/3 de todo alimento produzido é desperdiçado, e saber que 1 a cada 8 pessoas dormem sem saber se vão ter o que comer no dia seguinte. Esse paradoxo, eu acho que enquanto sociedade, enquanto humanidade, a gente não pode estar em paz enquanto isso continuar existindo. Tá bom. Só uma curiosidade que eu tenho antes de encerrar a sua participação, quem fornece esse alimento, né? Onde vocês conseguem esse alimento que enfim, ganha uma nova vida e um novo valor para ser servido a quem precisa? O nosso maior
parceiro hoje que doa esse alimento é o Grupo Benassi. Ele é um atacadista, o maior atacadista do Brasil. E ele uma vez nos contou, né, estarrecido também, que dos 120 caminhões que ele distribui para restaurantes, para supermercados, 20 caminhões voltam inteiros de comidas diretamente para serem destinados aos aterros sanitários ou à incineração. Então, porque simplesmente não tem o tal valor comercial. É a maçã que está um pouco batida, é a banana que está mais madura do que $50 dos mercados. E além disso, né, o que a gente faz muito, muito forte aqui no Refeitório Gastromotiva é o aproveitamento integral desse alimento. Então, além de resgatá-lo do desperdício, a gente usa a polpa, que é a parte mais nobre, né, mas também as cascas, as sementes, para diminuir, inclusive, a geração de resíduo final. Tá bom. Vou comentar com o Francisco aqui. Parece tão simples, né? E eu acho admirável o que a Mariana estava descrevendo, não só pelo lado do que propicia aquelas pessoas que estão numa situação de necessidade imediata dessa alimentação, mas também pela energia que coloca na sociedade de reagir a esse quadro adverso, não é? Eu acho que isso é que nos dá esperanças de que poderemos novamente superar esse tipo de dificuldade e realmente estarmos numa posição que o país, inclusive, tem todas as condições de estar instalado. Eu acho que Mariana falou também de uma palavra muito importante, que é a alimentação com dignidade, porque, na verdade, quando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são colocados e o Objetivo 2, o Objetivo de Erradicação da Fome, está dito como uma prioridade, não é apenas qualquer alimentação. É uma alimentação de qualidade, é uma alimentação feita com o cuidado necessário, uma alimentação não contaminada, o que é fundamental, porque todos têm, esse é um direito humano fundamental. Aliás, talvez as pessoas não saibam, mas em 2009 foi colocado na Constituição brasileira o direito humano à alimentação. Quando a Constituição foi elaborada em 1988, esse direito ainda não estava inscrito entre os outros tantos direitos sociais. Mas em 2009 nós suprimos essa lacuna. Isso se deu por uma mobilização de sociedades para que fosse aprovado no Congresso essa emenda constitucional, provando mais uma vez que a mobilização da sociedade é fundamental para esse enfrentamento. Bom, Mariana, eu quero agradecer a sua participação no Conexão. Obrigada, Eliane. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Mais sucesso para o projeto, para o Gastromotiva. Até a próxima. Então, todos convidados a virem aqui participar um dia, voluntariar, se inscrever pelo site para viver um pouco dessa experiência e deixar também as suas sementes e levar outras para o mundo. Tá Obrigada. Ótimo, tá ótimo. Um abraço. E tem um site para informações, não tem, Mariana? O Gastromotiva? Tem o site da gastromotiva.org. Tá ótimo aí, já dado o recado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, um abraço. Eu vou aproveitar e já trazer uma informação. Os efeitos da crise sobre o acesso da população aos alimentos poderão ser revelados em 2019, quando o IBGE deve divulgar os dados da Escola Brasileira de Insegurança Alimentar, referentes a 2017 e 2018. A EBIA é uma ferramenta utilizada desde 2004 para diagnosticar a situação de segurança e insegurança alimentar nos domicílios brasileiros. Ela apura se existe o risco de pessoas ficarem sem comer. E existem graus de insegurança, né? Leve, moderado. De que maneira, né, essa classificação é feita? A escala brasileira, ela coloca o seguinte, de que existiriam 4 condições, desde a situação segura, que é aquela almejada, né? Mas outros 3 níveis de insegurança alimentar. Insegurança alimentar grave, que é a pior, que é aquela onde, inclusive, crianças dentro da família estão carecendo de alimentação alguns dias dentro do que foi pesquisado. Ao mesmo tempo, a insegurança alimentar moderada é aquela onde adultos também vivem essa situação de fome em alguns momentos. E é muito interessante considerar, e a escala considera isso, que existe uma insegurança alimentar leve,
que não se configura exatamente na falta do alimento, mas no medo de não ter esse alimento, que não é menos cruel. Não é? Para uma família viver a insegurança de que no dia seguinte poderá não ter o alimento. Agora a gente consegue, a gente acompanha, o país acompanha a situação junto às comunidades vulneráveis, como quilombolas, a população indígena. Como é que está esse acompanhamento? Nós consideramos que esse acompanhamento ainda é frágil, Eliane. E particularmente foi bom que você colocasse as populações, desde os povos indígenas, estão sendo os mais vitimados em relação a um abandono e a uma situação de fome, pelo menos em algumas das aldeias onde vivem, né? Como eu constantemente venho à baila a questão do Mato Grosso do Sul, ou populações tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, que muitas vezes encontram muita dificuldade de ter o suprimento de alimentos para eles garantido, e é preciso que o Estado garanta. Isso é um direito humano, como diz agora a Constituição. A Constituição. Estamos já caminhando para os minutinhos finais do programa, mas eu não posso deixar de encerrar sem saber o relatório, né, que os monitores fizeram sobre a situação da fome aqui no país. Ele vai ter alguma repercussão? Eu acho que já está tendo uma repercussão. Teve tanto no exterior quanto, e sobretudo em Nova York, onde ele foi apresentado, como no Brasil. No Brasil ele traz algumas sugestões também? Traz recomendações da persistência ou do fortalecimento de políticas. E aí o relatório olha pelo lado da fome propriamente dita, mas como comentávamos antes, ele também zela por uma alimentação de qualidade, ele faz recomendações nesse sentido. Nós consideramos, Eliane, que é preciso que se tenha consciência que que os direitos eles devem ser garantidos acima de qualquer outra coisa, porque são direitos. Então não se pode conceber em troco de uma determinada política que se está implementando, abrir mão desses direitos, porque isso cobra um preço muito alto. Ótimo, eu realmente vou precisar encerrar, Francisco, mas antes eu quero deixar a dica do site do IBASE, para quem está em casa, que traz várias informações sobre essa questão e também outras informações sobre questões sociais. ibase.br. É uma boa fonte de pesquisa também, não é? Vocês têm, inclusive, publicações regulares, né? Mensais. Foi um prazer ter você aqui para discutir essa questão, Francisco. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer. Agradeço a você de casa também. Acesse o futuraplay.org para rever esta e outras conversas do Conexão. E, claro, acompanhar toda a programação do canal Futura. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.